No vídeo anterior, a gente fez esse exercício aqui, ó. Questão 105, não é questão 105 não. Mas é do Enem de 2019. Então, você deve estar ligado que tem uma apostila envolvida. Então, se você não sabe, eu vou pedir para botar o card aqui, eu acho que vai aparecer, ó. Eu acho que vai ser aqui, o cardzinho do último vídeo, tá bom? Mas hoje, eu vou começar só relembrando o que a gente falou naquele exercício, principalmente porque tem o nosso acrônimo, né, o CERA, e a gente não chegou na letra A, que era analisar o último exercício, tá? Então eu vou fazer meio que isso com esse exercício aqui, do exercício anterior, e com os outros exercícios eu melhoro um pouquinho, tá? Então no exercício anterior a gente viu um pouco do modelo de Dalton, que era o que trabalhava a questão. A única coisa é que no meio do exercício lá, a gente tinha que avaliar o modelo atual, que é chamado o modelo quântico, né, que usa orbitais e tudo mais. E daí o modelo atual, na verdade o modelo de Bohr, ele explica muitas coisas, como por exemplo o espectro de luz, né, que é como funciona os foguetes, né, tipo bomba assim, sabe foguete? Então, e também muda de cor quando você joga salzinho no fogo, que inclusive é uma questão que sempre cai no Enem. Se não me engano, caiu em 2017 e caiu um 8 em 2019 ou 18, não me lembro agora, provavelmente foi 2019. Então sempre cai esse de identificação de metais, né, pela cor da chama. E daí a gente viu isso como a gente usa bolinhas, é verdade, ó. Bolinhas para representar as coisas. Então, ó, por exemplo, isso aqui é uma substância, a gente falou, né, no exercício anterior, isso aqui é uma substância composta. Por quê? São dois elementos hidrogênios, que eu estou representando por branco, e um oxigênio, que eu estou representando por vermelho. Compara com esse aqui, ó, que é uma substância simples, que é só o oxigênio, ó. São bolinhas. Bolinhas de tamanho diferente, a gente tem elementos diferentes. Isso foi o que o amigo Dalton pensou. Claro que a ideia de Dalton foi tentar responder principalmente em alguns problemas trazidos. Por exemplo, Lavoisier, Proust. A gente vai falar disso mais pra frente. Eu acredito que quando a gente falar de estequiometria. E a gente viu lá que a resposta era número 5, por exemplo, né? A letra E. Mas a gente não analisou. O que a gente poderia ter analisado? Se você assistiu o vídeo anterior, você viu que a gente foi lendo o exercício e coletando informação. Uma das coisas que a gente poderia ter feito de uma forma melhor era ter lido o exercício completo e só daí coletar a nossa informação, que faz parte do C, a primeira letra do nosso acrônimo CERA. E então coletar a informação só no final, porque a gente ia ver que a gente não tinha que verificar se aqueles postulados estavam todos certos, né? A gente tinha que ver qual que a gente ainda poderia utilizar para o modelo atual, né? Então faltou só esse cuidado de ler antes do exercício, né? Mas agora a gente vai fazer em outros dois exercícios. Que está, o segundo exercício é esse aqui, ó. Vamos dar uma foto. Eu não vou colocar, porque foi muito complicado colocar na tela. Então eu vou mostrar esse exercício aqui, ó. Exercício foi do Enem de 2018, tá? Esse aqui ele trabalha um pouquinho melhor com o uso, na verdade, como usar os modelos atômicos. Então, o exercício alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si, formando ligações que podem ser covalentes, iônicas e metálicas. A gente vai falar em outro momento sobre essas ligações, provavelmente na semana que vem, tá? A figura apresenta a energia potencial de ligação em função da distância interatômica em um sólido cristalino. Analisando essa figura, observa-se que na temperatura 0 Kelvin, lembrando que Kelvin é a temperatura absoluta, tá? Ela é utilizada principalmente por ter um zero. Tipo assim, a gente nunca viu a gente consegue, por exemplo, falar em 0 Celsius, né? Se a gente for para lugares mais frios. E abaixo de 0 começa a ter valores negativos. A escala Kelvin, ela não tem valores negativos. O menor valor possível é o 0. Por isso que é considerada temperatura absoluta, né? Escala de temperatura absoluta. E no 0 Kelvin, a gente teria como a gente está falando em moléculazinhas, né? No 0 Kelvin, essas moléculas estão paradas, sem movimento algum. Conforme aumenta a temperatura, as coisas começam a se agitar.
Daí ele fala, a distância de equilíbrio de ligação entre os átomos corresponde ao valor mínimo de energia potencial, ou seja, existe uma relação de energia entre as duas moléculas, entre os dois átomos, tá? Os dois átomos existem e quando você começa a aquecer, ó, existe, ó, não sei se dá pra ver, ó, existe um movimento. Esse movimento acaba distanciando, dá pra ver que eu tô distanciando aqui? Distanciando um pouquinho as moléculas, os átomos, tá? Então, ó, isso aqui elas são distanciadas. Agora eu vou colocar elas mais juntinhas, ó. Puf, mais juntinhas. Baixa temperatura. Isso aqui é alta temperatura, né? Vão aumentando a temperatura. Só que presta atenção nesse detalhe. Ele não falou que existe a quebra da ligação. Ele falou que a substância continua existindo. A substância simples ou composta, não importa nesse caso, continua existindo. A única coisa é que existe um distanciamento entre os átomos. Interessante, hein? Eu lembro de distanciar, aumentar o espaço, assim, tipo dilatação, lá da física. Mas vamos lá. Acima das temperaturas, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta a sua energia cinética e faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio médio. Como se fosse, né, uma mola, né? Tipo, faz com que eles oscilem em torno de uma equilíbrio médio, o que é diferente para cada temperatura. Então ele mostrou no gráfico ali que dependendo da temperatura, esse raio, ele se desloca, né? Cada bolinha preta ali, ela está se distanciando cada vez mais do raio zero. A distância de ligação pode variar toda a extensão das linhas horizontais, identificada com o valor de temperatura. Beleza. O deslocamento observado na distância média revela o fenômeno da Ave Maria, cara. Primeira coisa que a gente tem que pensar, coletar informação. Ele falou sobre átomos, ele falou sobre ligações, na verdade, que a gente não vai tratar ainda, mas ele falou sobre ligação covalente, metálica e iônica. E ele falou, a gente tem que pensar, na verdade, para simplificar, vamos para a parte do expressar, né? Por expressar. Para simplificar, a gente tem que pensar que numa situação 1 foi colocado numa temperatura T igual a 0 Kelvin, né? A gente tem um raio médio aqui, esse valor aqui, ó, que ele fica no menor valor possível. Conforme aumenta a temperatura, ó, então para cá eu aumento a temperatura. Não vai fazer sentido assim não. T maior, T alta. Aqui nessa situação a gente tem um pequeno distanciamento, ó. Então esse R aqui, R é maior do que R0. Só com a temperatura. A substância não mudou de forma, continua a mesma coisa. A única coisa foi que a distância aumentou. Aí a gente poderia pensar, isso foi a gente expressando, tá? Vou colocar aqui. O que a gente coletou dali? Falamos de átomos, falamos de ligações. Tinha mais alguma coisa? Falou em aquecimento, na verdade, né? Aquecimento também. Não falou em reação, entende? Ele não falou em quebra, ele falou em aquecimento. Simples assim. E a mesma coisa, ele falou de não teve alteração, então não teve reação química, não teve mudança de substância, não teve reação química. Ok. O que a gente poderia daí pensar, né, para o nosso expressar? O que a gente pode expressar aqui? Primeiro, a gente poderia usar o modelo atômico, né? Pensando no modelo atômico, que na verdade vai para cá, ó. Vem para cá. O 2. Vamos expressar. A gente usou o modelo atômico de Dalton para tentar imaginar mais ou menos o que está acontecendo no nosso problema. Numa temperatura 0 Kelvin, ele estava bem juntinho. Com uma temperatura maior que 0 Kelvin, não é ok, tá? É 0 Kelvin. 0 Kelvin. Aconteceu alguma coisa, não teve mudança na substância, né? Não alterou. E outra coisa interessante que ele pensou, na verdade, é que isso aqui, que ele avaliou, né? É que isso aqui é em nível
interatômico. Na verdade ele falou aqui, né? Então vamos pensar, colocar isso aqui no coletar. Interatômico. Interatômico. Como assim? Ele não está pensando numa molécula junto com outra molécula. Ele está pensando com uma molécula só e o efeito dos átomos, que foi o que a gente tinha coletado aqui, tá? Então, quando eu pensei em interatômico, eu quis o átomos a nível dos átomos. Então, acaba sendo... A gente coletou quase que a mesma coisa. Dá, beleza. Aí ele pergunta qual fenômeno causou esse deslocamento aí? Cara, de todas as opções, vamos ver. Letra A, ionização. A gente vai ver, isso tudo foi o 2, né? Agora a gente tem o 3 que resolver. 3. Resolver. Eu vou colocar aqui, ó, cera. Se você não lembra, você vai ter que assistir o outro vídeo. Cera. Mentira, eu vou falar agora. Coletar, expressar, resolver, analisar. Então a gente coletou. A gente expressou. Expressar é você colocar, abrir o seu coração e falar o que eu captei, o que eu posso utilizar aqui que eu sei para resolver. Depois que você coletou isso aqui, você pode resolver. Vamos avaliar então, né? Ionização, ionizar é remover elétrons, tá? Remover elétrons. Ele não falou em remoção de elétrons. Em momento algum a gente coletou informação elétrons, então nem faz sentido. Dilatação tem a ver com aumento de temperatura, né? Interessante, vamos guardar essa aí. Letra C, dissociação, cara, é você quebrar uma associação entre duas coisas, certo? Teve quebra em algum momento? A gente dissociou alguma coisa? Não. Quebra de ligações covalentes, teve alguma coisa de quebrar? Também não. Formação de ligação metálica, teve alguma coisa de formar? Não, a coisa já existia, né? Não foi formado, não foi quebrado. Então, a única que dá certo, que envolve temperatura, é a letra B de dilatação. Então, resposta B, né? Última parte agora que a gente precisa é avaliar. Como assim? Pensar se o que a gente usou, o que a gente pensou, deu para resolver. Olha, coletamos as informações que a gente achou relevante, vimos o que estava acontecendo com o problema, pensamos num modelo atômico mais básico, sempre pensa no mais simples para tentar resolver os problemas, tá? Do mais simples para o mais complicado. Conforme você pega a manha e começa a dominar mais os modelos atômicos, não precisa você passar um por um, entendeu? Então eu sempre vou começar, se você não lembra, nem leu a apostila, lá que eu mandei lá, não leu bem o modelo de Dalton, modelo de Thomson, modelo do Rutherford, modelo de Bohr, então é muito interessante você ir um de cada vez na hora de você tentar expressar, número 2, né? Expressar o seu exercício. Conforme você ganha experiência, você consegue pular direto com o modelo, já sabe na hora qual que vai ser melhor para explicar aquele exercício, tá? Isso é uma coisa que o Enem tem cobrado. Usar qual modelo atômico explica melhor determinado problema. Uma das coisas principais sobre esse exercício aqui que a gente fez é que a gente conseguiu usar o modelo de Dalton, tá? Usar, então a gente tirou proveito de um modelo. Aqui você já começou a ver a aplicabilidade desse modelo, por exemplo, de Dalton, né? E uma outra coisa interessante que você tem que estar ligado foi a diferença entre átomo e molécula. Quando a gente pensa em molécula, a gente está pensando nas coisinhas ligadas, tá? Eu estou representando por duas, mas podem ser várias. Quando a gente está pensando em átomo, a gente está falando só na unidade mais simples possível, né? Que o Demócrito e o Leucipo, lá na Grécia Antiga, já meio que tinham pensado, né? Da ideia, na hipótese filosófica de uma entidade mínima possível que compõe a matéria. Daqui também a gente pode tirar, na verdade, a ideia de elemento e substância, né? Elemento é uma coisa só, é a representação lá da coisa. Isso aqui é o elemento, por exemplo, né, o meu elemento oxigênio. Já esse aqui é a minha substância oxigênio. Ó, foram dois elementos que se juntaram, dois não, né? O mesmo elemento se juntou duas vezes e formou uma substância, uma molécula.